E aí, minha galerinha linda do oitavo ano, saudade imensa de vocês, assim, do presencial, né? A gente se encontra pela manhã, na coordenação, eu entro nas salas, a gente se fala, eu vejo vocês da tarde 2 vezes por semana, a gente passa aquelas interações maravilhosas, mas é aquela saudade realmente do presencial, do abraçar, do estar perto, mas a gente vai ficando por aqui, no ensino remoto intencional, porque nesse momento a gente precisa. Hoje, hoje nós vamos ter a nossa, a nossa interação assíncrona bem legal. A gente vai falar hoje de um conteúdo que nos remete à América Latina, mas de uma forma bem prazerosa, esse ponto que remete à América Latina, que a gente vai falar das economias da América Latina, né? Vamos falar de como o processo da América Latina ele se configurou nas suas economias. E o interessante é que a América Latina, desde lá do século XX, ele vai sofrendo mudanças no seu aspecto de estrutura econômica, né? No século XX, ele vai abrindo sua economia, os países da América Latina vai se abrindo ao capital externo, e há um grande crescimento de suas exportações, o que não acontecia no século XIX, porque boa parte dos países da América Latina ainda eram colônias de exploração. Já no século XX, eles já tinham independência. Quase todos os países estavam independentes. Assim, a gente começa a perceber que o início do século XXI, a maior parte desses países, né, eles se encontram em integração comercial mundial, ou seja, eles já fazem uma integração de economia com os países do mundo como um todo, de todos os continentes. Só que existe um diferencial. Nós temos três países da América Latina que eles se configuram de forma bem diferente na sua economia, né? E diferente dos países anglo-saxônicos, né? No caso, os Estados Unidos e o Canadá, nós temos aqui na América Latina países como México, Brasil e Argentina, que são considerados os países mais fortes em economia, e eles são chamados de países emergentes. Valesca, o que seria um país emergente? A palavra emergente vem de onde? De emergir, de subir, de estar em crescimento, estar acima, né? De algo. Então, ele está acima num processo de desenvolvimento econômico, está emergindo, está crescendo no processo. Então, eles começam a se industrializar. Então, a base política que ele começa de substituição de importação lá no século XX, que ele só importava, ele comprava produtos industrializados, no século XXI, não. Ele passa a ser um país de exportação também de produtos industrializados, né? Lembrar, Brasil, México e Argentina. Só que aqui na América Latina, nós também temos países, né, que ainda tem na sua estrutura econômica, na sua base econômica, ela ainda está muito baseada nos recursos minerais e energéticos. Valesca, quando eu digo que esses países que você citou da América Latina, como Brasil, Argentina e México, têm a base na industrialização, é setor o quê? Setor secundário da economia, galerinha, lembram? Setor secundário. Os setores se dividem em três. Primário, né, que é exatamente esse que nós vamos começar a falar, secundário, que é a indústria, e o terciário, que também iremos falar um pouco à frente, tá bom? Então, a América Latina tem países que se destacam nesses recursos minerais e energéticos. Qual é a base desses países, Valesca? A economia desses países, como Chile, Bolívia, Venezuela, a base está na economia agroexportadora, certo? Temos também Paraguai e Uruguai, que tem essa forte tendência à agroexportação. Chile, Venezuela e Bolívia está mais ligada aos recursos minerais e energéticos, como é o caso do petróleo e do gás natural. Já Paraguai, Uruguai e Haiti têm a sua base econômica na agroexportação, né? São recursos mais voltados à agricultura, propriamente dita. Mas são todos do setor primário da economia, ou seja, não tem o beneficiamento da indústria ainda, por isso os lucros não são tão rentáveis como dos países emergentes, que é o caso do Brasil, México e Argentina.
Então, eles não se despontam, eles não se destacam na economia internacional como esses três que nós citamos no início. Só que, quando a gente fala desses, a gente fica imaginando, só esses têm destaque? Não, galera. Tem uma coisa que traz muito destaque para a economia, o turismo. Ai, já sei, a gente vai falar do Nordeste do Brasil, né, Valesca? Gente, Nordeste perfeito, ó, amo o Nordeste, não sairia daqui por nada, só para passear, mas, né, só para fazer turismo, mas tem uma região daqui da América Latina que ela é muito forte no turismo, né, que tem sua fonte de renda basicamente dessa área, que é o do turismo, que é a parte centro-americana, tá certo? Os países centro-americanos e os caribenhos, tá certo? Então, a estrutura, a base, a fonte de renda dos países centro-americanos e caribenhos concentra-se no turismo. A Costa Rica e a Guatemala, por exemplo, eles cresceram economicamente graças a fluxos turísticos. Ou seja, a base da Guatemala e de Costa Rica, né, foi o turismo. Então, a gente já começa a entender que não existe uma outra base econômica frente a esses países. Mas se a gente for, Valesca, a gente vai estudar todos esses países, a gente vai estudar a estrutura econômica. Mas, obviamente, eu acho que merece um destaque para nosso momento de hoje o Brasil. Começamos no momento assíncrono, entender o processo econômico brasileiro, que vocês já viram lá no 7º ano com Bruna, e agora a gente vai se aperfeiçoar em alguns pontos específicos, muito cobrado no Enem. A economia brasileira, ela é uma das principais do mundo e, na verdade, ela é a maior da América Latina, ou seja, na América Latina, nós somos os principais representantes mediante o processo econômico. Por isso que nós lideramos o Mercosul. E quando é que isso começa a trazer esse desenvolvimento? É quando nós começamos a trazer esse desenvolvimento? A partir de que nós nos desenvolvemos? Existem pontos específicos ao desenvolvimento brasileiro. A agricultura, né? Nós somos um país também com um agroexportador muito grande, eu vou dizer quais são os produtos que a gente mais exporta, tá certo? A mineração, nós somos um país que tem muito minério de ferro, exportamos em grande escala. Nossa indústria, que começa a despontar lá no finalzinho dos anos 30, ela já começa com um crescimento bem acentuado. E, né, os serviços, que é o terceiro setor que eu falei para vocês, né? O setor que mais cresce no mundo inteiro é o comércio e os serviços. Bom, Valesca, quais seriam esses produtos que o Brasil exporta, né? De que origem eles apresentam? Por exemplo, o agronegócio. E a indústria, o que é que a gente exporta no Brasil? Vamos lá, vamos por etapas. A agricultura, nós somos grandes, fortes exportadores de soja, né? Soja faz parte da nossa cadeia de exportação, assim como nenhum outro, certo? Açúcar também, carne bovina, frango, isso, assim, é fundamental para o nosso processo. Isso na parte da agricultura. Na mineração, o minério de ferro e o petróleo. Então, nós temos aí no setor primário esses pontos que são muito grandiosos para a exportação brasileira. Valesca, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os países que são grandes parceiros econômicos, que, assim, nós precisamos realmente deles para equilibrar o processo econômico no Brasil? China, em primeiro lugar, por isso que é tão importante a parceria, a gente tem que aceitar os processos que a gente vivencia. Mas a gente compra também demais da China, mas nós vendemos também demais para a China. Então, assim, China é uma grande parceira comercial nossa. Então, China, os Estados Unidos e a Argentina. É uma grande parceria, esses três países têm grande parceria econômica. E alguns países também, né, da União Europeia, comprando tudo que nós produzimos no agronegócio. Lembrar disso é bem importante, tá, galerinha? Quando é que a gente começa a despontar para nos tornarmos um país emergente, Valesca? Tem um período específico disso aí? Tem sim.
Na década de 2000, a partir de 2003, nós temos uma data, inclusive, desse crescimento. De 2003 a 2010, a economia brasileira passou por um grande período de crescimento, certo? E isso trouxe uma elevação da renda da população. Obviamente, se a renda da população aumenta, nós temos uma redução da desigualdade social. E isso traz uma expansão da presença do Brasil em todos os mercados mundiais. Isso é muito bom para o Brasil. Inclusive, isso diminui o risco Brasil, que é o risco que os investidores de fora veem em fazer os seus investimentos aqui no nosso país. Por quê? Porque as pessoas têm posses, as pessoas têm como comprar, as pessoas... Então, quem está fora vê possibilidades de investir. Houve também, obviamente, né, ampliação do mercado externo. Se as pessoas estão podendo comprar, a ampliação do mercado externo está claramente aí associado, né? Isso é ocasionado de que forma, Valesca? Como é que a gente percebe que o mercado interno ele cresce? Gente, nós percebemos claramente que o mercado interno ele cresce pelo aumento do consumo das famílias. As famílias de renda média e de renda baixa. Quanto mais essas famílias compram, mais a gente começa a perceber que o mercado interno se aquece, né? Obviamente, além da recuperação e da expansão de diversos setores industriais, como os setores automobilísticos, os setores que a gente chama temos especificamente os setores alimentícios, de uma forma geral, porque deu poder de consumo à população de renda baixa. E outra coisa, eletrodomésticos. Nós tivemos um grande crescimento. Essa parceria Brasil e Argentina aumentou muito nesse período, porque a Argentina vendia muitos produtos para nós naquela parceria do Mercosul, porque eles são grandes produtores de aparelhos de refrigeração. E nós compramos muitas das peças para produzirmos aqui no Brasil, a Argentina. Então, perfeito nesse processo. Mas, né, além do setor de eletrodomésticos, automobilísticos, alimentícios, nós tivemos também um crescimento da expansão do acesso à moradia. Isso é muito importante pela qualidade de vida que a população passa a ter durante esse período. Isso veio ele é impulsionado, esse crescimento, através de programas governamentais, de financiamento de imóveis, para famílias de renda baixa, né? Renda média e baixa, principalmente de renda mais baixa. Só que isso teve um tempo de crescimento. Esse crescimento ele se dá até 2008. Valesca, por que até 2008 especificamente? Porque em 2008 nós tivemos uma crise mundial. E essa crise mundial, vocês sabem que nós vivemos o que a gente chama de globalização. E a globalização, ela tem um enlace econômico em cadeia. Então, uma crise que acontece em um país, ele vai terminando afetando os demais países, porque nós temos uma economia hoje globalizada também. Então, o boom imobiliário que aconteceu nos Estados Unidos em 2008 afetou os países do mundo inteiro, e o Brasil não ficou de fora desse processo, certo? Então, não foi uma crise específica do Brasil, era uma crise internacional, assim como aconteceu na crise de 29, também nos Estados Unidos, né? A Bolsa de Nova York sofreu toda aquela crise afetando o mundo inteiro. A crise de 2008 também trouxe esse mesmo processo, né? Então, isso reduz as nossas importações, porque o mercado internacional não está comprando. Então, em especial, né, as commodities também não vai sendo as que eram antes, prejudicando a economia brasileira. Então, nós dependemos de um processo de exportação muito grande. Então, a gente vai desacelerando a nossa economia. Então, desde 2011, o Brasil começa a apresentar taxas cada vez menores de crescimento. E a gente começa a entender que de 2014, o PIB, que era de crescimento acentuado, ele começa a subir apenas 0,5%. E interessante que de 2015 a 2016, né, o país passou por um período de recessão econômica muito severa. O que é uma recessão econômica, Valesca, é quando nós temos uma crise onde as famílias começam a sentir o peso
dessa crise econômica, quando a gente começa a sentir que nós não temos mais aquele poder de compra que tínhamos antes, onde a gente começa a fazer ajustes, né, na questão econômica de nossas famílias. Em parte, essa é uma situação que é resultante das exportações que dependem de produtos primários, é sujeita a uma série de questões internacionais, né? Nós passamos a ter baixíssimos investimentos no Brasil em setores produtivos, né? Os governos passam a não fazer mais esses investimentos em setores produtivos, em pesquisa, em tecnologias, né? Obviamente, começa a decair. Além disso, temos baixos investimentos em infraestrutura, transportes, energia, saneamento básico, o que vai dificultando a retomada do crescimento econômico do país como um todo. E nós percebemos que isso vai refletir no emprego que gera renda às famílias brasileiras. Em 2017, nós começamos a observar alguns dados que refletem no nosso cotidiano. Que dados são esses, Valesca? O baixo crescimento e o aumento do desemprego. Em 2017, nós tínhamos 4,7%, isso em 2011, primeiro dado de 2011 para vocês. Em 2011, nós tínhamos 4,7% de pessoas desempregadas, de jovens desempregados no Brasil, jovens de 18 a 24 anos, tá certo? Em 2017, nós já tínhamos, ele pulou de 4,7, ele pulou esse dado para 12,7. E no final de 2019, esse número já era de 14,2. Então, o que nós percebemos é que aquela crise, ela vem se acentuando. Eu tô falando nesse momento, no momento assíncrono, especificamente do Brasil, mas nós iremos falar nos momentos síncronos com vocês sobre todos os outros países, inclusive os emergentes, como o México, como a Argentina, mas nós iremos mostrar também as realidades para vocês de países que nem emergentes são. Então, vocês vão ver que essa crise, esse processo político-econômico que a América Latina passa, vem sofrendo grandes, sérias crises na última década, tá certo? Então, fiquem atentos, né? Vejam o vídeo direitinho, pesquisem, tá certo? Para que as dúvidas que vocês tenham, vocês tirem no momento síncrono, né? E aproveitem a semana para fazerem as pesquisas de vocês, até porque vai começar a semana de avaliações, né? E o que vocês precisarem, tanto eu quanto o Luiz, vai estar à disposição para tirar todas as dúvidas. Gente, um beijo no coração de vocês e até a próxima semana.